Você realmente sabe como estudar? Neste vídeo, eu vou apresentar dicas científicas sobre técnicas de estudo que funcionam e técnicas que não funcionam, para que você consiga mais absorção dos materiais de estudo, fique mais motivado e consiga evitar a chamada procrastinação. Muitas vezes nós deixamos o estudo ou coisas de lado simplesmente porque a gente não sabe o que fazer. Sabendo quais são as técnicas que realmente funcionam, isso vai tornar o seu estudo bem mais produtivo, deixar a sua mente mais aguçada e, principalmente, facilitar e acelerar a sua evolução profissional e pessoal, e aumentando muito a chance de ter um emprego melhor, passar no concurso público ou passar no vestibular. Olá, eu sou o professor Waras Duarte e há mais de 20 anos ajudo pessoas insatisfeitas com a sua situação atual na vida a aprender, crescer e se transformar, para assim realizar seus sonhos e serem protagonistas neste mundo em constante mudança. E hoje eu posso me chamar como um especialista na área de aprendizado, de ajudar pessoas a aprenderem mais rapidamente. Porém, nem sempre foi assim. Na época da faculdade ou na época do ensino secundário, eu posso dizer que eu fui um estudante mediano. Tinha as minhas notas, conseguia passar de ano, mas na verdade, muitas vezes eu só decorava uma informação e também eu nunca dei muita importância a melhorar a forma como eu estudava, porque o que eu estava fazendo estava dando certo. Mas a vida, né, ela sempre traz muitas mudanças e não há nada parado ou estático na vida. E muitas vezes essas mudanças vêm de uma forma muito rápida, quando a gente não está muito preparado. E eu, né, quando eu estava já formado como engenheiro, trabalhando numa empresa, e a empresa que eu estava faliu. Aí eu fiquei desempregado. E foi um momento, teve o seu lado positivo, né, lógico, o lado negativo evidente, né, estar desempregado, mas teve o lado positivo que eu tive a consciência de que eu não queria mais trabalhar como engenheiro. Eu não queria mais trabalhar na área de exatas. Estava querendo um trabalho que me relacionar mais com as pessoas. Eu estava querendo um tipo de atividade onde eu pudesse ajudar mais pessoas. E como tudo era novo, porque eu só sabia uma coisa, eu sabia que não queria engenharia. Não sabia o que eu queria. Então comecei a pesquisar, estudar, fazer várias coisas diferentes. E nessa busca pelo aquilo que eu gostaria de estar fazendo, eu senti uma necessidade muito grande de acelerar o meu aprendizado. Pois eu percebia, eu não tenho tempo, eu não posso esperar mais 5 anos de faculdade, depois mais 8 anos de uma experiência profissional, que era o caso da engenharia, para ter algo, né, para ter uma boa profissão. Eu preciso de algo mais rápido. Então eu preciso adquirir informações de uma forma mais rápida. E foi nessa busca que em 1993 eu conheci o método de photoreading, ou fotoleitura, que hoje eu chamo de leitura 2.0. E depois de ter feito esse curso, né, além de eu ter aprendido essas técnicas, essas estratégias que me ajudarem muito a manter em dia a minha leitura, o método trouxe uma outra coisa que realmente eu não esperava. O método de fotoleitura, ele simplesmente abriu para mim as portas de um mundo totalmente novo, o mundo da aprendizagem. Nos vários cursos, né, nos vários livros que eu acabei lendo depois sobre o assunto, eu fui descobrindo técnicas, né, maravilhosas sobre o aprendizado, ou estudos maravilhosos sobre como nós aprendemos. Eu aprendi sobre a sugestiopedia, sobre a aprendizagem acelerada, estudos da neurociência, como o cérebro funciona, e entendendo esse funcionamento, como poder criar mais aprendizado, sabendo como é esse funcionamento do cérebro. Isso eu simplesmente fiquei fascinado com tudo isso. Foi quando eu investi, ou resolvi, realmente, não, esse é meu caminho. Eu quero fazer isso. Eu quero ajudar outras pessoas a aprenderem de uma forma mais rápida e uma forma mais rápida e de uma forma mais produtiva.
O objetivo desse vídeo é passar um pouco, né, desse conhecimento para vocês. Nesses vários anos ajudando pessoas a aprenderem mais, eu descobri que muitos estudantes, eles simplesmente não sabem como estudar. Acabam gastando horas e horas com atividades ou técnicas pouco produtivas, acabam tendo baixa absorção do material e no final, o que eles realmente fazem? Simplesmente decoram uma informação para poder passar de ano, tirar uma nota para poder passar de ano, para depois esquecer tudo no dia seguinte. Posso dizer que isso foi o que aconteceu comigo também na época da faculdade. Por que isso acontece? Porque muitos de nós acham que ler e estudar ler e estudar são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Ler é uma técnica. Estudar é um processo para adquirir entendimento e conhecimento. Ler é uma técnica que lida com memória de curto prazo. Então, o que é comum é você ler e esquecer. O processo ele engloba várias técnicas, inclusive a leitura, né? Ela tem a sua importância, ela tem o seu valor, né? Mas ela tem a sua característica. Ela lida muito com memória de curto prazo. Aí você pode falar, puxa vida, né? Se eu soubesse disso antes, teria melhorado meu aprendizado. Sim, até posso concordar com você quanto a isso. Mas é importante que também você entenda que a situação que você está vivendo hoje não é culpa sua. Pois ninguém lhe ensinou como estudar. A gente não sabe, a gente não nasceu sabendo isso. Precisavam ter nos mostrado o que fazer. E, aliás, eu posso até falar sem sombra de dúvida que nem os seus professores sabiam como estudar. Os seus pais também não sabiam como estudar. Os seus amigos também não sabiam. Talvez você possa ter encontrado ou conhecido algumas pessoas que, de uma maneira talvez intuitiva ou de uma forma mais criativa, acabaram criando formas diferentes ou estratégias diferentes de estudo, que para essas pessoas davam certo. O ponto é, quais são realmente as estratégias que podem tornar o seu estudo mais eficiente? Quais são as estratégias que podem trazer mais absorção, entendimento e aprendizado durante os seus estudos? Essa foi uma pergunta que vários pesquisadores, né, de algumas universidades americanas tiveram. Eles começaram a pensar como eles iam os seus alunos, né, estudando de várias formas diferentes. E eles não conseguiam perceber se aquela forma era melhor do que outra. Foi quando esses pesquisadores se reuniram, né? Deixa eu mostrar aqui um slide para vocês. Né, foram pesquisadores dessas universidades, né, um estudo realizado, aliás, ele foi apresentado em 2013, da Kent University, da Duke, da Universidade de Madison, Wisconsin, da de Virgínia, e tudo sob a coordenação desse professor, o Dr. John Dunlawski. Então, o que eles fizeram? Né? Eles perceberam ou selecionaram 10 estratégias que eles viam que os seus alunos usavam mais. Não só estratégia que os alunos usavam, mas também aquelas que tinham já estudos prévios. Ou seja, outros pesquisadores já tinham feito algum tipo de estudo específico sobre cada uma dessas estratégias. Então eles reuniram essas 10 estratégias, né, e começaram, eles fazem vários testes com grupos de controle, né, eles têm todo um procedimento. E eles começaram a classificar essas estratégias em função da sua utilidade, do seu resultado, de acordo com o que está mostrado aqui na tela. Eles classificaram da seguinte forma. Quando eles falavam que uma estratégia tinha uma utilidade baixa, ele estava querendo dizer o seguinte, que aquela estratégia funcionava em situações específicas e não em todas as situações ou contextos que eles testaram. Na maioria dos contextos não trazia um bom rendimento. Em alguns contextos, sim, tinha um bom rendimento. Tá? Então eles não estão falando que não funciona, funciona em situações específicas. Quando uma técnica ela classificada como moderada,
Estavam falando, ó, funciona na maioria das situações, dos testes dos contextos. Mas é muito promissora, ou seja, ela requer mais estudos, né? Precisamos saber mais sobre essa estratégia. Então, quando algo acontecia dessa forma, eles falavam, isso aqui tem um impacto moderado. E quando era uma utilidade alta, era aquela não, que em todas as situações funcionou e funcionou muito bem, ou seja, sempre teve resultados. Bem, então vamos ver agora quais são as estratégias que eles pesquisaram, né, e verificaram quais as que funcionam mais e funcionam menos. Primeira estratégia. Uma estratégia realmente muito comum, onde eu acho que todos os estudantes fazem ou já fizeram isso, que é fazer resumos. Agora, resumo. Como é que geralmente as pessoas fazem resumos? É ler um texto e depois extrair desse texto, ou praticamente copiar desse texto, aquilo que você acha que é mais importante. Então você, se diminuir o texto original, faz algo menor. Tá? Essa atividade de você copiar palavras do texto, mesmo que resumindo o texto, qual a utilidade dela nos estudos? Segundo os pesquisadores, ele tem uma utilidade baixa. Ele tem uma utilidade baixa porque o apenas copiar parte de um texto não ajuda na retenção, não ajuda na absorção. Mas tem um detalhe aqui. Eles perceberam que pessoas que sabiam fazer resumo, né, o que eu quero dizer com saber fazer resumo? Pessoas que sabiam ler, entender e resumir com as suas próprias palavras. Esse aqui era o grande segredo. Aqueles que conseguiam resumir um texto com as suas próprias palavras, esses tinham rendimento melhores. Quem apenas copiava tinha rendimento baixo. Como a maioria dos estudantes não sabem fazer resumo, elas simplesmente copiam parte de um texto, então eles classificaram essa técnica como, né, de baixa utilidade. Vamos ver a próxima. Marcar texto. Essa aqui é outra que é muito, mas muito utilizada, né? Onde durante a sua leitura, o seu estudo, você vai começar a marcar aquilo que você acha que é mais importante. Eu conheci até pessoas que tinham canetas diferentes. Aliás, eu cheguei a ter também 3, 4 cores diferentes para poder marcar o texto. E qual o impacto disso? Eles também perceberam que é de baixa utilidade. Por quê? Porque ele segue algo parecido com o resumo. Se você simplesmente marca porque você acha que é importante, ou seja, não tem nenhuma outra referência, tá? Isso acaba não impactando muito. Se você simplesmente... Ou ele fica, então, o marcar como se fosse um outro tipo de fazer resumo. Então, o impacto é baixo no cérebro. Eles também perceberam, se o aluno sabe o que está querendo, o que ele está querendo extrair de um texto, ou seja, ele tem um objetivo muito claro, aí o impacto já é diferente. Então, como a maioria das pessoas não sabem fazer isso, elas simplesmente leem, não sabem o que estão procurando, então esse tipo de estratégia, segundo a pesquisa, tem baixo impacto. Bem, duas, né, que eu já apresentei aqui, que muito utilizadas e que não ajudam muito. Ajudam um pouco, mas não muito. Vamos ver a próxima, vamos ver se a próxima ajuda mais. Autoexplicação. O que é uma autoexplicação? É quando o aluno, o estudante, explica para ele mesmo o que ele entendeu daquela matéria. Ou ele explica quais foram os passos que ele seguiu para chegar no resultado, talvez, da solução de um problema. É algo mais autorreflexivo, né? De você, poxa, o que eu estou entendendo? O que eu estou percebendo sobre esse assunto? Quais foram os passos que eu segui para chegar nesse resultado? É fazer esse tipo de coisa. E qual foi o resultado disso, né, nos estudos? É uma técnica de utilidade moderada. Olha só, é uma técnica onde, na maioria das situações, os resultados foram muito bons.
Eles só não colocaram alta aqui porque, primeiro, tinha pouca informação científica, outros estudos, né, que eles se basearam muito em outros estudos também, e teve situações onde a informação era muito nova, ou era nova para a pessoa, ela não conseguia, né, ou talvez devido a uma baixa base de informação, ela não conseguia explicar. Então, nessa situação bem característica, tem pouco conhecimento prévio, essa técnica não funciona tão bem. Então, por isso, ela entrou nesse nível de baixa utilidade. Desculpe, utilidade moderada, mas ela é muito boa, né? Vamos para a próxima. Quarta estratégia. Testar-se. E aqui o que é o testar-se? Você, durante o seu estudo, não durante, mas eu estou falando naquele mês todo, naquela 3 meses, 6 meses, 1 ano de estudo, 2 anos, que é o caso do pessoal de concurso público, né, que passa muito tempo estudando, é ter certos momentos esporádicos para se testar, né, de responder um simulado, de responder provas antigas, de responder suas próprias dúvidas, de pedir para amigos, né, fazer perguntas sobre uma matéria especial. Então, é ter situações que você vai verificar o quanto você entendeu, o quanto você reteve daquela informação. E aqui estou colocando até uma outra dica, né, vamos dizer assim, que é uma técnica dentro da técnica. Qual uma forma de você se testar? É usar os chamados flashcards. O que são os flashcards? Né? Quando você pega aqueles cartões de papelaria, né, eu sei que até tem hoje até programas no computador, onde de um lado você escreve um conceito, ou algo que você quer saber. Por exemplo, neurônio. O que são neurônios? E no verso você descreve, você põe a resposta. Essas células nervosas existentes no cérebro, que se conectam através de processos químicos, né, tá? E que criam, né, a nossa inteligência, formam o nosso cérebro. Então, põe aquilo que você sabe sobre o assunto. Aí você vai ter esse conjunto, esse baralho de cartões, onde, de uma forma esporádica, durante, né, um tempo, ou durante todo o período de estudo, né, desses meses de estudo, de vez em quando você tira um cartão e verifica, neurônio, o que é? Aí tenta lembrar. Aí depois você vai dar uma olhada na resposta. Se você estiver acertando, tudo bem, esse cartão você tira do baralho. Se estiver errando, não está lembrando, tá bom, mantenha o cartão dentro do baralho. Quem sabe, numa outra situação, né, você vai tirar de novo e vai lembrar. Então é uma forma de testar a sua memória. Então, o testar-se, qual que é o resultado, qual é o impacto disso no estudo? É muito bom. É excelente. Segundo os estudos, funcionou em todos os contextos que eles pesquisaram. É uma excelente técnica de estudo. Ótimo, pelo menos temos agora uma que funciona. Vamos para a próxima. Estudo intercalado. O que é um estudo intercalado? Durante a sua sessão de estudo, vamos dizer assim que você hoje se deu um horário. Eu tenho 4 horas para estudar. Aí nessas 4 horas você divide o tempo. 1 hora, vamos dizer assim, direito tributário, pensando no pessoal de concurso público. Aí na segunda hora, contabilidade. Na terceira hora, direito constitucional. Assim, ou seja, é você intercalar matérias, temas, assuntos diferentes dentro desse período de estudo. Que hoje em dia isso é uma estratégia muito utilizada pelos estudantes. E segundo os pesquisadores, eles classificaram isso como uma de utilidade moderada. Por que de uma utilidade moderada? Porque ela, como eu falei, ela é muito utilizada hoje por estudantes. Porque para eles faltou um pouco mais de informação. Eles ficaram, apesar dos resultados, né, terem sido muito bons, eles queriam mais informações mais científicas, coisas que eles não tinham. Então eles colocaram como moderado, falando, não, vamos estudar isso mais profundamente lá para frente. Tá?
mas é uma estratégia muito boa. Desculpa. Próximo. Imaginação. Imaginação durante a leitura ou durante escutar, assistindo uma aula, ou seja, você vai lendo um texto ou ouvindo, né, assistindo uma aula e imaginando, criando um filme mental daquilo que você está ouvindo ou daquilo que você está lendo. Qual o resultado disso? Baixa utilidade. Né? Isso aqui eu achei bem interessante, que eu esperava que isso aqui tivesse um resultado melhor. E por que de baixa utilidade? Segundo os estudos, quando a informação era uma informação mais concreta, ou que mais concreta, e também uma informação que o aluno já tinha mais base, isso funcionou bem. Quando era uma informação mais complexa, ou quando o aluno tinha baixa informação prévia, ou seja, já sabia um pouquinho, se ele sabia pouquinho, não ajudou tanto, não fez tanta diferença. Então, por isso, eles classificaram como de baixa utilidade. Vamos para a próxima. Questionamento. Isso aqui é uma situação acho que bem típica do ser humano, já que o ser humano ele sempre quer saber o porquê das coisas. Por que A é melhor que B? Né? Por que certo evento aconteceu? A gente quer saber o porquê das coisas. Por que as coisas acontecem de uma certa forma? Por que algo é de uma certa forma? Isso aqui é algo muito natural nas pessoas. E eles perceberam que muitos alunos ficam também fazendo o mesmo tipo de pergunta, né? Questionamento, por que disso, por que disso, por que disso? E nos estudos, qual a utilidade? Moderada. Aqui, né, como em alguns que eu já comentei antes, né, o que faz às vezes uma utilidade ou uma técnica ser chamada moderada ou de baixa utilidade? Muitas vezes elas dependem, para elas funcionarem bem, de conhecimento prévio. Isso aqui é bem a característica dessa estratégia. Se a pessoa não tem conhecimento prévio, ou se ela não tem uma base de informação, essa pergunta não faz sentido, ela não tem como responder. Se ela já tem uma base, fica mais fácil ela elaborar respostas. Então, por isso, eles colocaram de utilidade moderada. Vamos para a próxima. Outra muito comum, né, junto com resumos, com marca-texto, é usar mnemônicos, né, ou usar palavras-chave para você associar com ideias ou imagens e assim memorizar informações. Então, basicamente são essas técnicas de você fazer essas relações entre uma imagem, né, e uma informação. Eu mesmo lembro, quando criança, umas coisas que me ensinaram como lembrar dos meses do ano que tem 31 dias. Como que era feito? Né? Falava, ó, você põe os punhos, né, junta os dois punhos, então você começa a ver, você tem aqui os ossos aqui da mão e tem, vamos dizer assim, o entre, né, os vales. Então, começa a falar, janeiro, tá no pico, 31 dias. Fevereiro, está no vale, não tem 31. Março, 31. Abril, né, vale, 30. Maio, 31. E assim por diante. Tá? Aí vinha julho, 31. Agosto, 31. E assim vai. Era uma forma muito simples, muito interessante de guardar, né, quais são os meses do ano que tem 31 dias. Então, isso é uma técnica mnemônica. Segundo os estudos, resultado, baixa utilidade. E por que de baixa utilidade? Né? Porque, normalmente, isso aqui também é uma técnica muito utilizada. Primeiro, algumas pessoas com dificuldade de fazer as associações. Outra dificuldade que surgiu, que para assuntos concretos, ótima, excelente estratégia. Quando o assunto era muito abstrato, maior dificuldade de fazer as associações. Então, por isso, eles classificaram dessa forma. Vamos para a próxima. Repetir a leitura. Pegar um texto, né, de um livro e ler uma vez, 2 vezes,
3 vezes, né? Eu acho até que vocês já sabem qual que é o resultado disso, né? De baixa utilidade. E por que de baixa utilidade, né? A leitura, ela é uma estratégia que requer tempo, né? Você gasta muito tempo com leitura. E outra coisa, a leitura ela lida com memória de curto prazo. Então, no momento que você está lendo, esse tipo de estímulo, tá, é facilmente esquecido. Então, o que é comum? É você ler e depois de alguns minutos você esquecer. É ler e depois esquecer o que você leu. Então, e se você começar, lógico, você pode lembrar, se você começar a repetir leitura, sim, lógico que você pode conseguir ler várias vezes o mesmo texto, lógico que você vai conseguir lembrar. Aí que entra com o outro problema, que eu acho que até que é o problema principal, que eu acho que todas as pessoas no mundo de hoje estão sentindo essa dificuldade. Falta de tempo. Hoje, para estudar, o tempo disponível para muitas pessoas estudarem hoje é um tempo muito restrito. Então, nesse sentido, ficar repetindo a leitura se torna uma estratégia muito improdutiva, porque você não tem um tempo para ficar repetindo as suas leituras. E é por isso, além de ter baixa retenção, gasta muito tempo. Por isso que foi classificada como de baixa utilidade. Vamos para a última, para a 10ª estratégia, fazer revisões frequentes. Aqui normalmente, pensando sempre um período de estudo, né, a gente não está pensando de 1 hora, a gente está pensando de talvez 6 meses, 1 ano. E você, nesse período, nesse tempo todo, ter momentos que você vai revisitar aquilo que você já estudou, que você vai reestudar o que você já estudou. Né? Fazer revisão é isso, é olhar aquilo que já foi estudado. E qual o resultado disso? É excelente. É excelente. E por que isso acontece? É muito importante o estudante entender que o aprendizado ele não é algo instantâneo. Ali aprendi. Alguém falou, guardei. Não é assim. Vocês sabem muito bem disso. O aprendizado ele requer que você volte para aquela informação, que você repita essa informação, mesmo que você veja ou estude com estratégias diferentes. Uma hora você estuda de um jeito, em outro momento vai estudar com outra estratégia. Não importa, mas o que é importante é que você volte para a informação. E nesse momento que você está fazendo essas revisões, tá, você está impactando mais o seu cérebro, você está fortalecendo as conexões neurais relativas àquela informação. Assim fica muito mais fácil você guardar o que você precisa guardar. Então, revisões frequentes é importantíssimo no seu estudo. E como nós estamos falando da última, que é revisões, vamos agora nós fazermos uma revisão do que foi visto, de quais são essas 10 estratégias e o quanto elas impactam o seu estudo. Primeiro vamos ver as estratégias que os cientistas classificaram de baixa utilidade. Então, relembrando, fazer resumos. Aí aqui, pondo essa observação, resumo apenas copiando parte do texto. Se você consegue colocar com as suas próprias palavras, não, a utilidade é maior. Marcar texto. Simplesmente ficar pintando o texto. Isso não funciona muito. Próximo. Você usar a imaginação durante a leitura, de ficar lendo e imaginando, criando um filme mental do que você está lendo. Não funciona muito bem, porque se é algo muito complexo, já fica mais difícil. Próximo. Usar palavras-chave, mnemônicos, fazer associações de palavras com informação. Novamente, tudo que está aqui em vermelho, isso funciona em algumas situações. Não funciona na maioria das situações pesquisadas. Então, palavras-chave ele tem um uso mais restrito, segundo esse estudo. Repetir a leitura, mesma coisa. Tem um uso, porém restrito porque exige muito tempo. Então, se você está
ao estudar, utiliza mais dessas 5, são as que você mais utiliza, aconselho você começar a mudar as suas estratégias. Não que você vai abandoná-las, né? Essas estratégias. Eu aconselho aqui a usar menos e começar a incluir coisas que funcionam mais. Agora vamos ver então aquelas de impacto moderado, de você intercalar o seu estudo na sua sessão de estudo do dia, não estudar só um tema, só uma matéria, mas sim ficar pulando de uma matéria para outra. Isso é bom, isso ajuda. Próximo que ajuda. Se pergunte o porquê. Por que isso funciona? Por que isso é melhor do que aquilo? Porque A é melhor que B? Se questione, né, do que você está estudando, da informação que você está recebendo. O questionamento é muito importante no aprendizado. E, junto com isso, fale para você, explique para você o que você está entendendo daquela informação. Talvez, né, uma das técnicas que a gente vai rever, que é a revisão pode ser também você falando para você, revendo mentalmente o que você lembra. Né, gente, o vermelho use esporadicamente. O que está em amarelo, use nos seus estudos. O que está em verde, use sempre nos seus estudos. Porque essas funcionam sempre. Teste-se. Sempre, né, tenha flashcards. Peça para amigos fazerem perguntas. Responda provas antigas. Faça simulados. Crie você mesmo as suas perguntas e vai atrás das respostas. Ou seja, verifique o quanto você está entendendo daquela informação, daquela matéria. E junto com isso, as revisões frequentes. Esses dois que estão em verde, qual que é a característica maior delas para fazer com que elas funcionem mais do que as outras, né? Do que funcionem mais do que aquelas que estão em amarelo? É esse voltar para a informação, que eu até já expliquei isso antes, né? No momento que você volta, você estuda uma matéria, hoje. Daqui a uma semana você dá uma olhada de novo do que você viu, ou você faça perguntas daquilo que você viu. Então é uma forma de você voltar para a matéria, de reforçar aquele estímulo, de reforçar aquelas conexões neurais. É por isso que essas que estão em verde funcionam mais. Então minha dica aqui para vocês é que, né, no seu estudo tenha o que está em amarelo, na maioria das vezes, o que está em verde tenha sempre. E depois as técnicas que estão em vermelho, utilize também, não deixe isso de lado. Elas também têm uma utilidade, mas perceba mais em que situações elas funcionam mais para você. Essas aqui são todas as estratégias de estudo? Não, é óbvio que não são todas. Existem outras estratégias, uma muito comum hoje em dia é a mapa mental, que é excelente, mas não tem nenhum estudo, pelo menos deles, sobre isso. Outra é a leitura 2.0, esse método para tornar a leitura mais eficaz. Existem outras estratégias. Óbvio que eles decidiram estudar apenas essas 10. Mas tem isso como uma referência. Veja e comece a ver para você o que está funcionando mais para você. Isso que importa. Não fique preso apenas a uma estratégia, essa é uma outra dica. Não fique preso apenas a uma estratégia. O que torna um estudo mais eficiente, mais eficaz, é você ter um conjunto de estratégias de estudo. Você, uma mesma matéria, quem sabe usar 3 estratégias diferentes. Então, você vai testar-se, você vai ficar se explicando e, sei lá, fazer resumos. Né? Já estou usando 3. Onde o fato de você trabalhar com a informação de formas diferentes vai facilitar a sua retenção da informação. Bem, eu realmente espero que essas dicas tenham sido úteis para você, que você consiga aplicá-las, né, porque elas são muito simples, você consiga aplicá-las isso no seu estudo e que torne o seu estudo muito mais eficaz, para que você consiga o que você pretende para você na sua vida. Muito obrigado e até um próximo vídeo.